que é que define, de verdade, uma pessoa saudável na terceira idade? Se a primeira coisa que veio à mente foi uma lista de doenças, esquece. Hoje, a gente vai desvendar um conceito que muda completamente o jogo: os gigantes da geriatria. Então a pergunta central é essa, né? Como a gente olha para uma pessoa idosa e diz, ela está saudável? Não é pela idade no RG. E como eu disse, também não é pela ausência de doenças. A resposta, na verdade, é muito mais profunda e interessante. Pois é, a geriatria moderna virou essa chave. O que realmente importa não é o que está escrito num laudo, mas o que a pessoa consegue fazer no seu dia a dia. A palavra-chave aqui é uma só: funcionalidade. Mas o que é essa tal de funcionalidade? Pensa nela como a verdadeira régua para medir a saúde na velhice. É a capacidade de gerenciar a própria vida, de cuidar de si. É isso que os especialistas chamam de funcionalidade global. E essa funcionalidade toda se quebra em 3 níveis. Dá uma olhada nesse esquema. Tudo começa com as atividades básicas, tipo se vestir, tomar banho, coisas do autocuidado. Depois, sobem um degrau para as instrumentais, usar o telefone, cuidar do próprio dinheiro. E no topo, as atividades avançadas, que envolvem trabalho, lazer, a vida social, o pacote completo. E aqui tem um ponto fundamental. Dentro da funcionalidade, existem 2 conceitos que muita gente confunde: autonomia e independência. Autonomia é a cabeça, é a capacidade de decidir o que fazer. Já a independência é o corpo, é a capacidade de ir lá e executar a decisão. Uma não funciona direito sem a outra. Ok, então agora que a gente já sabe que o objetivo é manter a funcionalidade, precisamos conhecer os inimigos dela. E eles têm um nome bem forte: são os gigantes da geriatria. São eles, as síndromes geriátricas, as verdadeiras ameaças a uma velhice ativa e saudável. É muito importante entender isso aqui. Essas síndromes não são doenças como diabetes ou pressão alta. Não mesmo. Elas são condições bem complexas, que surgem da soma de vários probleminhas ao longo do tempo. E o pior é que muitas vezes elas são deixadas de lado, tratadas como coisa da idade. Mas não é. E aqui estão eles, os 7 gigantes, também conhecidos como os 7 Is da geriatria. Vamos mergulhar em cada um deles para entender como esses desafios aparecem e, o mais importante, como podemos enfrentá-los. Vamos começar pelo primeiro I, e talvez o gigante mais temido por todo mundo: a incapacidade cognitiva. Ela ataca bem no centro da nossa autonomia, a nossa capacidade de tomar decisões. E aqui um aviso: isso vai muito, mas muito além de esquecer onde deixou a chave. A gente está falando de uma perda de memória que atrapalha o trabalho, de dificuldade com tarefas que antes eram automáticas, de desorientação. Esses são sinais de alerta seríssimos, que nunca, jamais podem ser ignorados como envelhecimento normal. Seguindo em frente, vamos para o segundo gigante: a instabilidade postural. E aqui, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Queda em idoso não é acidente. Na grande maioria das vezes, é um sintoma claro de que esse gigante está por perto. Instabilidade postural é exatamente isso que o nome diz. É a perda daqueles reflexos que mantêm a gente em pé, que controlam o nosso equilíbrio e o nosso jeito de andar. Com isso, o risco de uma queda aumenta absurdamente, e uma queda pode ser um evento devastador na vida de uma pessoa idosa. Esse esquema é perfeito para a gente entender como a instabilidade é um ciclo vicioso. Olha só como um problema vai puxando o outro. A fraqueza muscular leva a um andar mais lento, que piora o equilíbrio. Aí joga nessa conta um monte de remédios, pronto. O risco de queda vai lá para cima. E se preparem para este número porque ele é alarmante: 70%. 70% das quedas acontecem, pasmem, dentro de casa. O lugar que deveria ser o mais seguro de todos acaba se tornando o mais perigoso. Agora a gente vai falar de um assunto que é delicado, mas que é absolutamente crucial: a incontinência. É uma condição super comum, mas vamos reforçar uma coisa: comum não quer dizer normal. É um problema de saúde que tem tratamento e que afeta a vida de uma pessoa de um jeito que nem se imagina. Para a gente entender o tamanho do impacto, é só olhar a história da dona Safira. Um único episódio de incontinência na aula de ginástica fez com que ela abandonasse tudo. Logo, ela já não saía mais para fazer compras, se afastou da família, das amigas. A incontinência, quando não é tratada, simplesmente roubou a vida social dela e a jogou no isolamento e na depressão. Agora, vamos dar uma olhada em 2 gigantes que são mais sorrateiros, sabe? A iatrogenia e a imobilidade.
Muitas vezes, eles aparecem como uma consequência de outros problemas ou, acredite, até do próprio tratamento médico. Iatrogenia. Parece um palavrão, né? Mas a ideia é simples. É qualquer dano causado, mesmo sem querer, por um cuidado de saúde. E isso acontece de duas formas. Por omissão, quando um problema tratável é simplesmente ignorado, como coisa da idade, ou por excesso, quando se prescrevem tantos remédios que eles acabam brigando entre si no organismo. E chegamos na imobilidade. Essa citação de 1947 é antiga, mas é brutalmente atual. Ela mostra o perigo de ficar parado. Ficar na cama não é descansar, é um processo de deterioração que acontece muito rápido e atinge o corpo inteiro, da pele aos ossos e, como diz a citação, até a alma. E para fechar nossa lista de gigantes, chegamos aos gigantes sociais. Porque, veja bem, saúde na velhice não é só sobre o corpo. Está totalmente ligada à nossa capacidade de se comunicar e ao apoio que a gente tem ao nosso redor. E aqui temos os dois últimos Is que atacam nossas conexões. Um é a incapacidade comunicativa. Perder um pouco da visão, da audição, não é só uma dificuldade física, é uma barreira que isola. O outro gigante é a insuficiência familiar, que é quando a rede de apoio da família simplesmente não existe ou é muito frágil. Juntos, esses dois gigantes levam ao desfecho mais triste de todos: o isolamento, que acaba com a independência e a alegria de viver. Ufa! Depois de conhecer todos esses gigantes, a mensagem final precisa ser de esperança e principalmente de ação. Sabe por quê? Porque o primeiro passo para a gente vencer um gigante é saber que ele existe. Reconhecer essas síndromes é o começo de tudo. E isso tudo nos traz a pergunta de $1 milhão, né? A mais importante. É realmente possível passar pela velhice sem ter que lutar contra esses gigantes? E a resposta é um gigantesco sim. Nenhuma dessas condições, nenhum desses ifs é uma sentença do envelhecimento. Todas elas podem ser prevenidas, tratadas, gerenciadas. Envelhecer bem, com qualidade, mantendo a autonomia e a independência, isso não é um sonho distante. É uma possibilidade muito real.